sou a Cris Bernardo. Hoje, no dia 10 de março, às 19 horas, aconteceu nossa live lá no Instagram, no nosso projeto Live Bate-Papo Destrava. E hoje a nossa convidada foi a Carol Pietro, mentora. Ela foi falar sobre destravar o emocional para brilhar no digital. E foi uma conversa bem prazerosa, porque nós podemos ali dividir experiências mútuas, né? E pontuar coisas importantes e, nossa, abriu muitas chavinhas aqui, hein, queridos? Então, fica até o final dessa live, curte, comenta e deixa o seu like. Faça esse canal crescer. Um beijo para você e se bora para live? Muito bom. É muito bom, muito bom. Então aí foi numa dessas, inclusive Tá vendo como a funciona próxima grupo, não, a próxima né? vai ser uma amiga minha. Ah, A próxima vai ser uma amiga minha que sempre foi professora, consultora e agora está nesse trabalho de consultoria, de empreendedorismo, legal. de uma pessoa que sempre, né, falou para as câmeras, né, Sei. para os alunos, mas é outra história quando o assunto é falar com o público, Digital. né, uma outra visão, né, digital. E hoje ela não pode estar porque ela está ministrando um curso, Uhum. mas na próxima semana, na quinta-feira, ela vai estar com a gente também. Legal. Ela é muito nerd. Eu falo para ela, na verdade a gente era amiga de infância, Ah, né? Então a gente estudou eu estava do lado dela na prova de matemática. Só falo, né? Então, eu sentava do lado dela, estudava com ela, porque eu não era boba nem nada, né? uhum. Então, a menina muito inteligente, ela é apaixonante, vocês vão gostar muito dela. E ela está nesse processo de destrave também, Pô, então tem chama sido bem ela pra me bacana, né? conhecer, bora. E o Ah, interessante é que, assim, e é o mês da mulher, então eu estou fazendo questão de trazer mulheres. Apesar de legal. ter começado com um homem, né? Eu comecei com ele pela importância, porque ele começou a cavucar, assim, meter o dedo na ferida, Ah, fazer aquelas perguntinhas básicas, aquelas dedos que vocês, mentores, gostam muito. Oi, crochê! É a sua também, né? Sua estrelinha? na verdade, Seja minha bem-vindo! seguidora estrela. Tudo bem? Ai, Seja que coisa linda! bem-vinda. E aí, assim, ele começou a falar, começa. Uhum. E aí a gente está começando, né, nesse processo que eu introduzi com ele, porque mas aí agora só vai dar mulherada, Boa. até porque as mulheres precisam, né, Preciso. entender que a gente é um ser iluminadíssimo e Uhum. a gente não pode nem deve ficar limitada ao que a gente pensa. Até eu separei aqui um versículo da Bíblia que fala que assim como você pensa na sua alma, assim você é. Olha. Então, olha que interessante, Uhum. Provérbios 23, versículo 7, se não me falha a memória, acho que é a parte B ou C do versículo. Mas assim como você pensa, né? Então, olha como é que Cabeça. nosso pensamento exerce um poder de Não, e influência como que a sobre nós, gente, né, né? como nós mulheres, a gente ainda precisa desse apoio para se empoderar. Porque Sim, ainda tem muita crença, né, para ser trabalhada, ressignificada de que nós podemos ter nosso dinheiro, de que nós podemos ser independentes e que nós temos essa capacidade, né? E que se a gente não sabe, a gente sim. pode aprender. Que não tem nada que a gente não possa aprender, né? Exatamente. E é muito importante isso, porque o nosso pensamento ele é poderoso para criar imagens, para criar Uhum. circunstâncias, tanto positivas quanto negativas. Isso. Eu tiro por experiência própria. Uhum. Então, tinha, né, que a palavra tem poder, muito problema com medo de inadequação. Uhum. Porque lá na infância, eu aprendi que alguém disse Uhum. que eu trazia um,
um desconforto, fez com que ele fizesse algo, uma tentativa de abuso. Então, como ele não conseguiu, foi frustrado, então ele me culpou por isso. Sei. Então, o sentimento de inadequação eu criei. Por quê? Porque eu tinha 9 anos de idade e ele era uma pessoa que eu considerava, eu achava que ele era justo. E, então, se ele falou, Tá ele era mais certo. velho que eu, era um senhor. Ele sabe mais do que eu. O que eu sei? Eu só tenho 9 anos. Só que eu sempre tive essa capacidade de raciocinar as coisas. Então, qual o link que eu fiz? Então, eu não quero que mais ninguém desperte esse sentimento, essa reação que eu não gostei. Então, eu tenho que ser perfeita. Então, eu comecei a me esconder. Então, a exposição revela as minhas deficiências. Eu fico até arrepiada quando falo isso. Então, Mas não quando é eu deficiência, passei a Cris, identificar... são as suas Não, vulnerabilidades, sabe? É o isso, que a obrigada por me corrigir no termo. a gente acha É, que é um defeito, que é uma coisa ruim, mas faz sim, parte, sim, né, mas da eu quis falar gente. no sentido de vulnerabilidade mesmo. Que bom. Porque a gente acaba se tornando vulnerável mesmo, porque a gente vai fazendo associações, e aí é o poder da autossugestão, né? A gente vai fazendo sugestões a respeito, então eu fui criando um mundo paralelo de perfeição, cujo medo de inadequação, de não ser aceita, de não de ter medo de avançar, porque as pessoas iriam descobrir, então, de não corresponder à expectativa. Então, olha quanta coisa foi, não ser perfeita, medo de falhar, e isso tudo fez com que eu me limitasse. Então, eu escondi isso. Só que eu fiz duas associações. Eu associei que a tristeza, durante o curso da minha experiência de vida, eu fui associando que a tristeza, ela não me dava acolhimento. Então, eu rechaçava a tristeza. Então, eu fazia o quê? Eu era alegre. Porque a alegria me acolhia, me dava uma sensação de conforto, né? E isso é muito bom. A sensação de conforto que a alegria te dá, que todo mundo bate nas suas costas, você é reconhecido. Então, isso mexe com o seu ego e tal. Então, foi uma... eu fiz esse parâmetro. Eu ainda tinha uns 11 anos de idade quando eu fiz essa conclusão. Por quê? Porque eu levei um tapa quando alguém me bateu porque eu estava chorando. Porque ninguém sabia qual era a minha dor. Mas na minha vida, eu era de uma família benquista, eu não tinha problema com meus pais. O problema se deu porque dentro do círculo da família havia alguém que tentou me violar. Então, como eu não participei a ninguém, como é que alguém ia saber da minha dor? Então, tá chorando por quê? Tá chorando por quê? E aí é uma... Oi? Você é alegre, né? Tá chorando Não. por quê? Você é alegre. Então, então você acaba tendo... Então, como o meu pensamento, eu automaticamente eu questionava, eu não pegava as coisas prontas e embalava, eu queria questionar aquelas coisas. Então, aí eu falei, então é melhor ser alegre. Só que é muito importante a gente ressaltar que a alegria não tem nada a ver com a euforia. Que a euforia, ela te leva para um caminho muito ruim, porque você faz as coisas sem pensar. Então, quando eu decidi ser alegre, eu fui me livrando dessas coisas que doíam em mim, que me machucaram. E aí eu decidi que a alegria era o caminho. Então, qual é o medo de se expor, né? Por quê? Porque eu expunha quem eu era alegre. Então, era um vídeo de 2 minutos, 1 minuto de palhaçada. Sei. Então, ok. Mas 1 minuto, sério? Nossa. Que estranho. As pessoas vão me ver, vão me criticar, elas vão me avaliar. Então, aí começou a travar. Aí eu comecei a identificar que eu travava. Eu comecei a perceber que eu tinha muita facilidade com foto, selfie, porque eu estava tirando. Sei. Então, eu entrei num grupo de modelos plus size exatamente porque eu queria, porque eu gosto de confronto. Né? Então, eu fui porque era outra pessoa tirando foto de mim. E as caras eram as melhores. Eu suava igual pica.
mas eu estava lá, Aham. entendeu? Por quê? Porque eu precisava destravar. E por que que dessa live destrava? Porque é exatamente esse processo. Quando você se coloca, quando você põe a cara, se eu vou errar, se eu vou acertar, Uhum. tá tudo bem, mas eu estou fazendo. E nesse caminho que a gente vai construindo, é que nós vamos fazer o ser humano incrível que somos e vamos descobrir. E as pessoas vão se dar conta de todo esse processo maravilhoso que a gente vive, né? Por quê? Porque expor não dói, expor é bom, porque ele faz com que você evolua, que você cresça, que você destrave. Isso. Ô, Cris, eu posso me apresentar para quem não me conhece no seu perfil? Claro, até porque essa live eu vou tá no meu YouTube. Ai, que demais! Gratidão. Então, pessoal, para quem não me Vou botar lá. conhece, que vai assistir essa live, a gravação, ou quem está aqui ao vivo, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Carol Prieto, sou mentora de empreendedoras digitais que querem melhorar sua comunicação, irem para o próximo nível do digital, destravar o que está travando, seja no digital, a tecnologia, sejam as crenças, seja o emocional, né? O medo de se expor, ou também a parte estratégica, né? Não sabe vender, não sabe postar, então conta aí comigo, eu tenho conteúdos gratuitos no Instagram, então me segue lá, Carol Prieto, mentora, underline, e vocês serão muito bem-vindos. E hoje estou muito Com feliz que a Cris me certeza. convidou para essa live para a gente falar um pouco dessa questão do destrave emocional para se expor no digital, né? Que também aconteceu isso com você, né, Cris? E comigo também, gente. Eu Sim. não cheguei no digital abafando. Eu comi muito capim, né? Então, bati muita cabeça, fiz muita coisa errada, coisa que não funcionou. Porém, eu fui aprendendo, né, o caminho das pedras. E hoje em dia, então, eu tenho mentorias para ajudar empreendedoras a destravarem no digital e também para ir para o próximo nível no digital, que nem a Cíntia, que já está indo para o próximo. Ai, que legal. Então, É o som, ficou ruim? o seu som sumiu. Sumiu? Voltou? Agora voltou, Beleza. voltou, Travou? Voltou? Então. voltou. Então, tem algumas empreendedoras que querem ir para o próximo nível no digital. Então, lançar sua mentoria, seu curso, e eu também ajudo essas empreendedoras, né? Então, eu tenho duas mentorias. Uma mentoria que chama Destrave Digital, para quem está ou iniciando ou está travada de alguma maneira no digital. E a outra mentoria que é de infoprodutos e lançamentos, né? Então, tenho essas duas Ah, que opções, duas legal. áreas de atuação, né? E qual que é a minha missão, Cris? A minha missão é tornar o empreendedorismo feminino digital um meio para que as mulheres possam se tornar independentes, felizes, prósperas, tenham a opção de escolher, né? Escolher o caminho, escolher a profissão, escolher estou aqui, estou ali, trabalho com ele, eu trabalho com ela, né? Poder optar, né? Então, o digital nos dá essas infinitas possibilidades. Mas é aquilo, né? A gente precisa aprender, porque se você não está satisfeita com os seus resultados, então você precisa fazer algo diferente aí, aprender conceitos novos. Esse é o caminho que a Cris também está trilhando, né, Cris? Vai ser minha futura mentorada, hein? Você, com certeza, breve, breve. E como que você chegou nesse caminho? Quando que você descobriu que você dava para esse negócio para Ai, ajudar pessoas? Porque eu menina, muito acredito legal. que, que não, as coisas não acontecem, você não nasce pronto, né? É um Não, processo. nossa, Como eu pelo falei do meu contrário. processo aqui, né? Para chegar aqui hoje, eu tive um processo. Qual foi o seu processo? Aí durante esse ciclo para chegar a ser essa mulher segura, que exala brilho, sorrisos, né, que contagia as pessoas. Conta pra gente aí. Vamos dar uma boa noite primeiro para essas mulheres maravilhosas, estrelas, Marcinha, Márcia Nayara, que Correia, legal, gente, vocês coach. estão aqui. Nossa, nós temos Meninas, outra coach avisa aqui, lá ó, nos que grupos que eu delícia. esqueci de avisar, por favor, que a gente está ao vivo. Bem me quero, seja bem-vinda. Muito legal. Cíntia. É a Nayara? Ah, Acho que é a Nayara. Seja bem-vinda, Nayara.
Ah, então eu adoro contar minha história, né? Então eu também comecei do zero. Então eu nem usava Instagram quando eu comecei como empreendedora. Então eu já tinha trabalhado 20 anos com comunicação corporativa em agências de comunicação. Aí eu fui demitida da agência que eu trabalhava. E como o Carlos Wizard fala, né, às vezes uma demissão é a melhor coisa que pode te acontecer, porque aí você toma decisões, né? Tira da zona, né? Tira da zona de conforto. E aí eu comecei a procurar outras possibilidades, né? Porque eu não queria mais voltar para ser funcionária, aquela coisa de horário. Eu queria empreender, ficar mais próxima da minha filha, que era pequena, ficava na escolinha o dia inteiro, eu não conseguia fazer nada, né? Era o dia inteiro na escola, eu deixava ela super cedo, buscava ela super tarde, era a última a sair. Aí, e eu ficava no trânsito, que eu moro em São Paulo, um estresse, vocês não têm noção. E no escritório, eu era a última a chegar e a primeira a ir embora. Então, todo mundo me leva torto. E aí, eu dava conta do meu trabalho. Nossa, isso não tem dúvida, né? Mas era, né, desconfortável, né? Então, eu sonhava em empreender. Mas aí você dava conta do seu trabalho. Olha que interessante, você dava conta do seu trabalho. Você chegava primeiro e saía por último. E aí você ainda é mandado embora. Então Não, você imagina teve aquele pensamento, né, de uma bomba relógio injustiça. e emocional, né? No começo foi assim, injustiça, que fizeram comigo, que absurdo. Mas depois, quando passa o tempo, eu até agradeci a dona da agência que me demitiu, porque se não fosse aquilo, eu estava trabalhando lá até hoje, sabe? Não tinha tomado a decisão, porque eu era, né? Você falou agora há pouco, eu era daquelas que não gostava de mudanças. Gente, e hoje em dia eu fico me reinventando o tempo inteiro fazendo inovações. Isso é mágico, né? Nossa, é mágico, é verdade. Quando a gente encontra o propósito, que era outra coisa que eu também nunca tinha ouvido falar, né? Só depois de fazer curso de coaching, etc., que eu descobri que muda a chave, né? Muda a nossa vida. Né? As meninas da mentoria amam, né? Esse módulo da mentoria, porque é quando a gente encontra a nossa motivação, a nossa automotivação. Seja bem-vinda, José. Seja bem-vinda, José. Josefa entrou. Legal. E aí faz toda a diferença, a gente se sente motivada, automotivada, a gente tem um caminho, né? E a gente faz escolhas mais assertivas, então é muito legal. E nesse processo, né, Cris, eu entrei numa empresa de multinível, que aí me abraçou, né? Me ensinou a ser empreendedora. Quem nunca entrou no multinível? Quem nunca, né? Mas foi a minha escola, porque eu ia em todos os treinamentos que você possa imaginar. Eu ia. E era a época do presencial, né? Então, eu ia no presencial. Eu ia na rua vender, porque eu precisava aprender a vender, eu não sabia vender. Então, teve uma colega lá do multinível que falou, gente, quem quer aprender a vender, a gente vai pra rua vender. Eu falei, eu vou, porque eu quero aprender. Eu era doida. E hoje você se vende, né? Olha como foi importante aquele processo. Né? Hoje eu sei que no multinível você vende muito mais quando você vende a sua imagem, né? Quando você se vende, quando você mostra seu estilo de vida, do que quando você fica mostrando produtinho. Mas naquela época eu não tinha esse entendimento, né? Não tinha feito mentorias, não tinha feito cursos, não tinha feito nada. Eu ia com a cara e com a coragem lá nos treinamentos, né? E aí eu queria vender os meus produtos pela internet. Foi aí que eu comecei a pesquisar sobre marketing digital, sobre como vender na internet e tudo mais. E bati muita cabeça, gente. Eu entrei em cursos mega complicados de marketing digital. E aí é por isso que eu sou até contra o complicado, eu sou a favor do simples, né? Porque eu passei muito. E é muito mais fácil, né? Exato. Então, lá no curso, depois eu soube que era um curso de lançamentos, né? E hoje eu sou mentora de lançamentos, mas na época que eu comecei, não fazia sentido algum eu fazer um lançamento. Se eu não tinha produto digital, eu tinha produto físico. Aí o dono do curso falava, você tem que criar um site, você tem que criar um funil de e-mails, funil de e-mails, né, com várias sequências de mensagens. Você precisa ter aquilo que a gente recebe na nossa caixa de e-mail.
Gente do céu, eu falei, meu Deus do céu. E aí tinha que contratar equipes. Então eu, começando do zero, né? Sem dinheiro, pedir pro marido pagar o curso e ainda ter que ficar pagando equipes e plataformas, não fazia sentido algum. Sim. Então, o que eu fiz naquele grupo lá do curso? Eu comecei a fazer amizade, parcerias. E eu falava assim, gente, tem algum educador físico aqui? Tem alguma nutricionista aqui? Eu quero vender meus produtos, fazer parceria para vender meus produtos de emagrecimento. Eu sou coach. Aí eu já estava querendo fazer o curso de coaching. Aí uma coach me ajudou. A gente fez parceria, então eu fazia as artes para ela. Aí fazia texto, fazia copy, e aí ela me aplicou o coaching. Daí que eu conheci o coaching. E aí ela falou assim para mim, Carol, você não é uma vendedora de produtos, porque eu me sentia muito inadequada vendendo produto. Ela falou, você não é vendedora de produtos, você é uma empoderadora de mulheres. Você tem que ter uma outra visão sobre o seu trabalho, né? E aí foi que começou a abrir minha mente. E outra coisa que me ajudou muito nesse processo, Cris, foram as barras de Access. Foram as terapias alternativas. Então, eu fui juntando tudo. O que seria essa barra de Access? O que é essa barra? Uma terapia alternativa, né, energética, que no presencial a gente trabalha fazendo impostação de mão, meio parecido com o Reiki. Então tem alguns pontos na cabeça, FTX, FSP, que você vai botando pontos. Porque assim, o FT você fica sentado, né? A barra de Access você fica deitado. E você vai para um estado parece uma meditação profunda. É muito louco, me ajudou demais. Só que o que acontecia? Eu queria usar as técnicas online. Eu não queria presencial. Tanto que se eu atendi 2 clientes no presencial, foi muito. Então, fez muito sentido para mim, para eu me abrir, para ter ideias novas conexões. As próprias minhas amigas que me indicaram as barras, né? Foram as que me falaram, Carol, você tem que ensinar isso que você sabe. Você tem que fazer pra gente. A gente não sabe fazer esses negócios de post. A gente não sabe marketing. E elas assim, eu tava ainda procurando emprego, sabe? Priscila, seja bem-vinda, Pri. Que legal que vocês estão aqui, gente. Fernanda, as mentoradas estrelas, futuras mentoradas também. Sejam bem-vindas, gente. E aí, eu lá no multinível tentando fazer acontecer. E aí, o que acontecia? Eu vendia produto de emagrecimento, mas as minhas clientes não tinham o mesmo resultado que eu. Elas não tinham aquela vontade, né, de comprar de novo, de emagrecer, fazer treino e tal. E aí eu não entendia por quê. Era justamente porque elas não tinham essa motivação que eu tinha, né? E aí foi quando eu fiz o coaching, né, o processo de coaching com aquela moça, ela me falou, poxa, Carol, esse coaching é muito legal, porque você descobre a motivação, você põe metas, enfim, começou... Você divide essa sua motivação, né? Você compartilha essa sua motivação. E aí eu falei, gente... Né? Você motiva outras pessoas a se manterem motivadas. Se eu me tornasse coach, né? Aí eu comecei a procurar cursos de coaching. Então, em 2018, eu me formei coach. E quando eu me formei coach, eu falei assim, não, agora eu tenho que dar certo nesse negócio digital. Porque... já tinha acabado a minha reserva, né? Já gastei tudo com o produto lá do multinível. Aí eu falei assim, não, agora tem que dar certo. E aí, a professora que me deu a formação não sabia nada de digital. Ela era muito do convencional. Ela fazia eventos presenciais e tal, 1 a 1, não sei o quê. Até porque em 2018... o digital não era tão atuante como a pandemia. A pandemia fez um boost, né? Fez com que o digital... Sabe o que a professora falou para mim? Ela falou assim para mim, olha, Carol, você tem que esperar, dar um tempo, que em 6 meses você vai fazer o seu nome. Daí para mais. Eu falei, 6 meses? Eu tenho boletos para pagar este mês. Isso aí. Eu falei, não tenho esse tempo, 6 meses.
Aí eu falei, não, eu vou ir atrás de outras coaches. E olha que incrível, né? No ano passado, essa coach, uma das coaches, né, que eu seguia, que eu me espelhava, virou minha cliente. Olha que legal, né? Que foi a Júlia Nossa, Crespi. que bacana. Muito bacana, né? Então, ela foi O Paulo, generosa comigo, né? De me ensinar, de deixar eu entrar no grupo dela, porque eu fui bem transparente, né? Que tem muitas coaches que entram no grupo de outras coaches e fica quieta, né? Achando que tá invisível, para copiar. para furo, né? Furo ou qualquer outra coisa para poder competir, Exato. né? E é feio, né? Muito isso, horrível. né? Eu não, eu já ia bem direto ao ponto, falava assim, olha, eu sou iniciante, eu tô aprendendo, eu queria muito entrar na sua lista para ver como você faz, né? Eu não vou copiar, mas vou modelar, enfim, gostaria de muito de aprender com você. E ela deixou. E aí surgiu uma amizade, né? Vira e mexe, a gente se conversava, eu dava indicações para ela me dava também. Ela me indicou a social media dela, a gente é amiga até hoje. A gente fez projetos juntas, que é a Gil. Ai, que legal. Nossa, muito legal. Então, nesse processo... Mulheres maduras, elas cooperam, elas não disputam. Muito bom. Ô, Cris, nesse E processo... é muito importante que a mulher tenha essa visão de que uma outra mulher ou que outra pessoa, ela não tem que ser necessariamente inimiga. uma pessoa para você competir. Exato. Não tem que ser inimiga, mas vocês podem aprender juntas, né? Porque é isso que eleva o ser humano. Você pegou, para você destravar emocional, você teve que entender e reconhecer seus processos, as suas limitações, e aí você dominou-as, e hoje você está aí no lugar que você está. Exato. Né? Por quê? Porque você se permitiu olhar para você, reconhecer o que você precisava melhorar e o que você não precisava melhorar, mas que você precisava multiplicar. Exato. E é interessante isso, né? A gente olhar para a gente, quando a gente fala olhar para dentro de si, né? Pegar, abrir, olhar. Não. É perceber as suas reações, perceber como você sente a partir daquilo que lhe aconteceu. Por que isso? Por que isso está me incomodando? Né? Por que isso é tão preocupante? Por que isso está? Então, a partir do momento que você vai questionando-se, você vai se olhando com mais carinho, né? Você vai olhando. Eu até digo que olhar no espelho é a coisa mais incrível que tem. É pleno. Quando você tem uma conversa com você no espelho. Nossa, porque muitas das vezes a gente vai lá para ver se olho, a maquiagem está boa, né? Se a maquiagem está legal, se nasceu mais uma espinha aqui, geralmente entendeu? É pra se criticar, tipo assim. Né? A primeira vez que eu fui pro espelho, eu olhei pro espelho e falei assim, nossa, você tá gorda. Nossa, seu cabelo está horrível. Eu só me critiquei, cara. Só me critiquei. Só que quando eu era muito boba, né? Eu acho que não dá para notar isso. Acho que eu tô tentando manter meu lado sério hoje. Mas eu olhei pro espelho e falei, cara, eu tô maluca. Tô falando com o espelho. E quando eu sorri, eu falei, caraca, mas meu sorriso é bonito. Cara, mas eu tenho um olhar charmoso. Vocês podem chegar à mesma conclusão que eu. Meu olhar é incrível e meu sorriso também. Né? Então, quando eu me olhei com esse olhar de não me criticar, quando eu me vi a partir de mim, não pelo que os outros diziam que eu era, que eu deixava de ser, enfim, quando eu me vi com esse olhar de amor, eu me empoderei de uma tal maneira que ninguém me segurou. Que demais! Porque naquele dia eu defini quem eu era. Não mais pela visão do outro, mas pelas minhas próprias. Gente, vocês ouviram a ideia? A ideia não, é uma ferramenta, né, Cris? De conversar com a gente mesmo no espelho, gente. Isso daí é fantástico. Olha aí quem... Porque você se percebe, eu até me arrepio, sabe? Porque foi muito legal. Porque ali naquele momento eu tomei consciência da mulher incrível que eu era. Da mulher inteligente, da mulher comunicativa, do quanto eu tinha de bom dentro de mim que eu estava ali escondendo. E eu me empoderei de tal maneira que eu tinha o que eu queria. Por quê?
porque eu decidi que eu seria incrível, que eu seria maravilhosa e que ninguém mais ia me diminuir. Mas foi uma decisão interna, que partiu por uma conversa comigo mesmo, direto do espelho. Muito bom. Ó, dá boa noite aqui para a galera que está entrando. Ei, Gui, boa noite. Boa Denise, noite, que legal que vocês estão aí, Tânia gente. Castro. Fernanda, muito bom. Ah lá, a Fê falou que no início é estranho, mas depois é pura Cláudia. gostosura. Eu sigo eu nunca lembro o nome dela direito, porque chega na hora trava. Mas eu sei que o sobrenome dela é Calegari. E é muito legal que ela... Marinalva Calegari. Ela é coach, né? Ela é psicóloga, ela é psicanalítica, ela é física quântica, ela também é evangélica, e ela fala muito sobre essa questão de alto amor, de autocuidado, né? Ela é novinha, você não dá nada para ela, porque eu tô falando assim, porque você olha para ela, você vê uma Barbie, uma mulher linda, sabe? E aí, com aquela voz acolhedora, eu falei, pô, e eu estava num momento muito difícil quando eu a encontrei. E ela nem sabe disso, mas ela despertou algo em mim profundo naquele momento em que ela disse algumas coisas. E é por isso que é legal a gente assistir, sabe, uma live, porque aí, às vezes, uma pessoa lança uma palavra, né, para você, que faz com que você descubra coisas em você que você não sabia. Ô, Cris, então, desculpa te interromper. Vamos falar para a galera dar corações e mandar live para alguns amigos. Porque é isso que você falou. Por favor, muito faça legal, isso. gente. Às vezes a gente não imagina quanto que uma live pode fazer a diferença na vida de uma pessoa, né? Olha como fez diferença na sua. Na minha também. Nossa, quantas pessoas que eu conheci no digital, gente. O que eu ia contar aquela hora que eu falei daquela minha amiga é que eu me dei conta naquele ano de 2018 que todas as minhas amizades mudaram. Todas as pessoas que eu convivia em 2018 não eram mais as mesmas de até 2017. Passaram a ser todas que eu conheci no digital. Todas que eu conheci naquele ano. Porque a minha vibração mudou, os interesses mudaram. E as minhas amizades novas, né? Meus novos parceiros, tudo mais, foram os que me impulsionaram, gente. Então, é muito legal. O digital, ele nos dá essas possibilidades do positivo. A gente tem muito medo? A gente tem. A gente tem receio, tem que ficar saindo da zona de conforto, tem que ficar fazendo live, tem que ficar fazendo post, tem que fazer stories. Agora eu tô no desafio de stories, né? Eu tenho que começar a fazer isso. Eu tô no desafio. Ontem a Jana puxou minha orelha. Ela falou assim, a Jana é minha social media. Carol, não dá, né? Quer ter visualizações... Ela é ótima, às vezes eu assisto. Como? Quer ter muitas visualizações? Como? Se você só fez post de live e repostou coisa das alunas. Cadê o calendário? Tipo assim, o calendário que eu mesma ensino, né? Não tô seguindo. Não pode, leitora, bafocada. E é tão legal, porque o amigo, ele tem essa função. Ele coloca o dedo e ele fala com você sem essa liturgia, sabe? Porque ele quer o seu melhor. E às vezes o seu melhor é apontar em você coisas que você está deixando para trás, né? Porque você vai abandonando as coisas, né? Então, em 2018 foi um ano muito pontual para mim também. Eu era modelo plus size, eu estava indo mas quando chegou no meio do ano, no período do meu aniversário, eu quase encontrei a morte. Na verdade, eu cheguei a ir para o túnelzinho. E o meu prognóstico na época era que ela vai morrer. E tinha 5% de chance de vida. Eu tinha falência múltipla dos órgãos. Eu tinha sepse, né? Generalizada. Pneumonia bacteriana. Então, e ainda falta de oxigenação cerebral e pulmonar. Então, faz ideia que é você voltar com esse pacote. Perdi 25 quilos de massa magra,
Aí Jesus. eu não andava, então eu precisei andar. Reaprender, né? Eu não escrevia, porque eu tive que reaprender tudo. A escrever, a fala. Às vezes eu penso Hã? mais rápido do que minha fala. Sei. Isso é uma deficiência que já foi maior, a Aham. distância era maior, né? E hoje está bem menor. Mas, às vezes eu esqueço. Então, eu também não me cobro mais. Eu falei, daqui a pouco eu lembro o nome da mulher. Sei. Então, hoje eu não cobro mais nisso, né? Porque eu entendo que tudo é um processo. Mas, por que a Marinalva Calegaro tem uma importância na minha vida? Porque naquele momento, eu comecei a assistir vídeo, porque eu não conseguia ler. Ai, meu Deus. Eu tinha dificuldade para ler, eu tinha dificuldade para ouvir, enfim, isso me trazia um desconforto muito grande. Escrever. Sei. Na última live que nós duas fizemos, alguém chegou e falou que assim, ela é escritora, e eu escrevia muito. Então, você voltar, tendo que Reaprender reconstruir tudo. você, Uhum. tudo, foi muito louco. E aí ela, na live, ela chega e fala assim, às vezes as pessoas falam para você o seguinte, falam que você não vai conseguir, falam palavras que validam conhecimentos seus, que validam crenças suas. Mas essas palavras, elas só têm sentido se você der a elas. Aí eu, É verdade. numa aula de neuro alguma Meu, coisa, alguma coisa? eu só vou levar neuro alguma coisa. Programação linguística, não? Não. Era neuro alguma coisa, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Eu tive aí falava que a falta de oxigenação, a pessoa vinha com isso, com aquilo. Aí, quando eu saio do coma, 18 dias, eu validei aquela palavra. Então, como eu validei aquela palavra, então eu me acomodei naquela palavra. Então, eu não vou escrever, porque eu tenho agora uma deficiência. Então, eu não vou... Então, sabe, eu fui acomodando aquela palavra no meu conhecimento, no meu nicho, porque era mais cômodo, porque a zona de conforto é o lugar mais confortável. Então, o meu lugar confortável era não mexer na onde estava indo bem. Afinal de contas, eu já tinha vencido as questões motoras, eu já estava vencendo, entre aspas, as questões emocionais. Por quê? Porque eu saí de lá com um quadro fóbico severo. Eu tinha medo de tudo. Minha mãe comprou um carro para mim, comprou um carro para que eu pudesse sair de casa. Então, para você ter uma noção como isso gerou, né, muitas coisas. Então, aí de repente aquela mulher fala assim, pá, que tiro foi esse? Moleque! Foi um tiro no meu peito. E naquele dia, daquela semana, era Pablo Assar. Aí eu comecei a ouvir, porque eu falei que assim, eu preciso ouvir mais, eu preciso destravar mais, sabe? Então, aí eu ouvir Pablo Marçal, ele não sabia de nada e falou a mesma coisa. Aí eu fui na pastora Joyce Meyer, tava ela lá falando. Foi nessa então, época quando eu que você começou a ter esses perfis no Instagram, ou você já tinha? Cara, isso eu não sou normal, né? Eu tenho uma variação na minha ideia. Porque naquela época, a pessoa não conhece do mundo digital, certo? A pessoa despencou no mundo digital. Então, o que eu imaginava? Eu quero falar dos meus inscritos, eu tenho que ter um Instagram. Eu vou... eu tenho... É até legal que você fale a respeito disso, porque às vezes tem pessoas como eu nesse processo aí louco. Então eu criava um perfil para cada coisa que eu queria fazer na internet, porque eu não entendia que eu podia ser uma só. Então eu me subdividi. E começar no meu menor perfil, porque esse é o meu menor perfil, é um desafio que eu estou dando. Porque eu tenho um perfil que tem quase 1.900, tem outro que tem 1.000. Eu tinha um que eu destruí, que tinha 3.000. Mas numa live você falou isso, né? Que às vezes é desconstruir para você reconstruir. Então eu criei esse perfil porque eu preciso. Os seguidores certos.
Aqui é o perfil. Tanto que os outros eu nem mexi, né? Eu vou lá de vez em quando. Um dos perfis agora estou no Girl Fitness, que é aquela que malha, Sei. aquela influenciadora digital, que eu, eu sou patrocinada pela Wanda Martins, que faz o meu cabelo, que cuida dos meus cachos, né, que eu tive um problema de alopécias e tal, que foram geradas por conta desse 2018, que tem muita história para contar em 2018. Então foram todo um processo, né, de cuidado, né? Então aí eu divulgo lá, e aí Cris Bernardo Cris, é onde eu colocava muitas minhas reflexões. Hoje eu estou voltando a escrever. Aí Cris Bernardo Cris, eu coloquei também uma página associada, que era uma página das minhas reflexões. Então, que é associado a um blog que eu tenho no WordPress. Então, eu tinha a necessidade de me flexibilizar e não dar conta de nada. Por quê? Porque isso era algo meu que eu precisava, sabe, ser multitarefas, eu dou conta, porque eu não dava conta do que eu sentia, né? Eu não estava dando conta, né? E eu estou me dando conta disso falando com você. E é legal isso, né? Então, você não se dá conta das coisas que você abarca até você entender que você está fazendo isso como uma tentativa de fuga, né? Então, eu precisava fugir de mim mesma, então eu me distribuo. Isso é fresquinho agora para vocês. Acabei de vir aqui, né? Fresquinho, anota aí. Então, eu me distribuo para que as pessoas não me enxerguem. Para que as pessoas não me vejam. Eu sou super a favor de ter um perfil só. Um mesmo para coisas pessoais, para coisas profissionais, porque a gente é uma só. Mas, às vezes, a gente tem outros negócios, né, com públicos diferentes, muito diferentes, né? Então, daí, nesse caso, faz sentido. Mas, no seu caso, eu acho que você poderia juntar tudo num perfil só, né? Então, é muito legal. E, Cris, eu juro, eu ficaria aqui a noite inteira conversando, mas eu não vou poder continuar muito tempo. Mas só para resumir a história, né? Nada, tranquilo. Então, em 2018, eu me tornei coach de emagrecimento. Aí vim para o digital efetivamente, né? Aquela minha amiga Gil me ajudou a simplificar a história. E aí eu entrei em mentorias, né? Que daí me ajudaram a estruturar meu negócio. Eu lançava desafios de emagrecimento. Eu criei um programa de emagrecimento chamado Magras e Ricas. Aí eu tinha sempre parceiras. Magras mais? E ricas. Magras e ricas. Porque eu sempre quis trabalhar a prosperidade e a felicidade, a autoestima das mulheres, né? Então, eu falei, vou juntar essas duas coisas que as mulheres querem. Aí, e deu muito certo. Durante 2018, 2019, eu fechava turma atrás de turma, era muito legal. Mas, o que aconteceu em 2019? O bichinho do marketing digital me pegou, né? Então, eu comecei a querer lançar alguma coisa de marketing digital. Mas não foi fácil, porque eu já estava estabelecida como emagrecimento, né? Então, eu ficava, mas e aí, né? Vou mudar de nicho, não vou? Ficava com muitas dúvidas. E aí também foi uma outra mentora que me ajudou nessas decisões. Ela me ajudou a criar a mentoria. Ela me ajudou a me sentir empoderada para lançar uma mentoria sozinha, né? Porque na minha cabeça eu tinha que lançar com alguém, né? Eu sempre, eu preciso de parceiros. E aí ela falava, não, você dá conta, você já tem conhecimento, você já tem autoridade. Então, no final de 2019, eu lancei a mentoria Destrave Seu Negócio. E hoje a gente está na 11ª turma, né? Então, em abril eu lanço a 12ª turma, E me tornei Red Belt na Eduz esse mês, então cheio de comemorações, né? Eu vi, até parabenizei você por isso. Isso é muito legal, porque é uma conquista que você teve, porque você se permitiu a chegar a esse lugar. Que dica que você pode dar, então, para essas meninas que vão ver aí no nosso YouTube, que vão estar vendo nas mídias digitais? Qual é a dica que você dá para destravar emocionalmente e brilhar no digital? Então, a minha dica que eu dou é você encontrar a sua tribo. É você
procurar pessoas que possam te apoiar, porque isso foi fundamental para mim. Foi fundamental para ter ideias de empreender, ter ideias de vir para o digital, de ideias para vir para o multinível também. Foi no digital que eu encontrei. Trabalhar o emagrecimento, como trabalhar isso também foram com pessoas que eu conheci no digital. E grupos. Existem tantos grupos gratuitos. Eu tenho grupo gratuito, não sei se você tem grupo, mas eu tenho grupo gratuito. Entra lá no link da minha bio para você começar a conviver com pessoas que tenham esse mesmo objetivo que você, que é destravar e brilhar no digital. Então, o que eu falo? Eu falo que assim, se a gente tem um sonho, a gente tem que lutar por esse sonho, porque o sonho é nosso, não é do outro. Então, não adianta a gente ficar falando para os outros que é meu sonho, respeite, não sei o quê. Não, a gente tem que lutar, a gente tem que fazer acontecer. Então, se a gente não sabe fazer, então a gente tem que procurar quem sabe, segurar na mão de quem estende a mão e ir, né? Então, acreditar que é possível. Não vou dizer que é fácil, mas é possível. Então, pode ser mais fácil do que você imagina, né? Então, eu procuro deixar fácil, eu procuro deixar leve, né? Eu procuro ter essa leveza, essa alegria, né? No meu trabalho, com as meninas. Obrigada, Adê. Olha, a Adê foi minha estagiária, hein? Quando eu trabalhava com comunicação corporativa. E hoje ela é. E quando chegou essa frase, como pode melhorar? Nossa, e hoje a Denise é simplesmente diretora lá da empresa, que era do pai dela, né? O pai dela faleceu. E ela assumiu a empresa. Então, eu sou um orgulho dela, meu Deus. É muito orgulho. Então, imagina, é esse empoderamento, né? Que eu acredito que as mulheres merecem, sabe? Se sentirem capazes e procurar ajuda, né? Porque a gente não sabe tudo mesmo. Essas são as dicas. Ninguém nasce sabendo tudo, mas a gente pode aprender. Exato. E essa sede de aprendizado é que a gente não pode deixar acabar dentro de nós, porque acaba o segredo da vida. O segredo da vida está na aprendizagem, né? Você buscar aprender, melhorar. Como tudo pode melhorar quando você decide. Você só vai alcançar ao próximo nível se você decidir. Né? E a decisão, ela é algo que te impulsiona. Né? E geralmente as coisas que nos sucedem, né? Aconteceu com você foi mandado embora, você tinha um padrão ali, e aí de repente mexeram na sua base, e aí você poderia ter ficado a céu, a vida, ou azar, mas você pensou, eu caí, e agora? O que eu vou fazer para levantar? E é isso que nós mulheres, e qualquer pessoa que estiver ouvindo essa live, eu quero que você coloque isso como rema no seu coração, sabe? Que você pode melhorar sim, que você pode, que eu gosto muito de um versículo na Bíblia que diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, aonde você tem buscado força, sabe? Onde você tem buscado credibilidade, aonde você tem procurado? Ela mudou o nicho de pessoas dela. Por quê? Porque aquelas pessoas não tinham a mesma visão que ela estava tendo. Então, eu não lembro agora onde fala isso, mas nós somos 5 referências das pessoas que andam conosco. Se você anda com pessoas vitimistas, com pessoas que falam palavras de derrota, você absorve aquela carga energética, gente. Então você tem que estar com pessoas que você... deu errado? Então vamos pensar em outra alternativa. Né? Quando você faz isso, você está trazendo aquela energia, sabe, aquela coisa que te impulsiona. Então você tem que estar com pessoas que falam assim, bora, caiu, levanta, bora, vambora, bora, porque tudo pode melhorar. Sim. Eu quero agradecer a sua brilhante participação, por estar aqui vivendo comigo, participando desse meu momento de destrave digital, né? Eu melhorei aí meu perfil graças a você, as suas dicas, e eu tenho buscado melhorar, porque ninguém sabe mais, mas todos nós sabemos. E o meu saber, junto com o seu saber, faz com que a gente avance a lugares muito maiores. Né? Então eu quero agradecer a você.
e a todas as suas amigas que estiveram aqui, suas mentoradas, que estiveram aqui validando a pessoa que você é, né? Validando o seu trabalho, né? Porque você fez isso por elas e hoje elas estão aqui prestigiando você. Isso é muito incrível, muito, muito louvável, né? Tem um versículo na Bíblia que diz que mais digno de ser escolhido é o bom nome e o ser estimado vale mais que a prata e o ouro. Então, quando o seu nome é reconhecido porque pela sua reputação, né? Pelo aquilo que você dissemina, né? Então, as pessoas vieram aqui para falar de você. Olha, eu li aqui os comentários e as pessoas participando, isso é muito legal. Né? Muito obrigado, Carol Obrigada, Pietro. eu também adorei. Prieto. Fala o nome certo, Cristiane. Carol Prieto. Bom, você não Pela sua será a participação primeira aqui. nem a última que vai errar. Não, a gente vai. Eu não vou te largar. Eu vou entrar no seu grupo, vou ficar lá dividindo e compartilhando Isso aí. com vocês. Tá? E eu agradeço muito. E eu quero deixar aqui um versículo, porque quando eu entendo que a palavra de Deus foi um divisor de águas na minha vida, que quando eu pensei em suicídio, né, a palavra disse, não faz isso. Né? Então a palavra é algo que está muito dentro de mim. E em Filipenses 4 diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então aqui Filipenses ele está dizendo para você, alegre-se, sabe? Alegre-se, mesmo que você olha e dá aquela interrupção, sabe? Acontece alguma coisa, se alegre. E aí no versículo seguinte ele diz, seja amável com todos, porque perto está o Senhor. Você não está sozinho. Sempre tem Deus, você tem pessoas. Quando você tem um coração amável, você está abandonando o espírito da angústia, da tristeza, porque você coloca alegria para dentro do seu ser, sabe? E isso é muito importante. E o último versículo diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, dê ações de graça. Um coração grato, ele eleva o espírito. E quando você entende que você é capaz de ir andar por caminhos inimagináveis, porque a ansiedade ela é consequência daquilo que a gente está travado, porque a gente travou, então a gente não acha que não é capaz de dar conta, então vai gerando um monte de doenças emocionais e físicas. Né? Porque aí você gera um monte de coisa. Então a Bíblia fala, né? Não andeis ansiosos, não permita que a ansiedade domine a sua vida, mas encha a sua mente de pensamentos bacanas, de palavras que elevem o seu espírito, porque um coração alegre deixa o rosto mais bonito. É verdade. Um grande beijo. Gratidão, para todas vocês. Obrigada, gente, por entrarem na live. Obrigada, Deus. Me sigam aí nas redes sociais. Vamos nos ajudar aí. Eu vou seguir a todas também. Carol Prieto, mentora. E Cris, qual que é o seu, Cristiane? Cris, Bernardo, 73. 73. Que aí denuncia a minha idade. Muito bom. Gratidão, aí vocês vão falar, mas não parece, cara. Gente, entra lá no... Eles vão falar, não pode, ela é tão novinha. Quem? Você? Não, quando a pessoa olha pro 73, denuncia a minha idade. Aí a pessoa vai falar, nossa, não parece, ela tem cara de menina. Isso aí, tem cara de menina. Muito bom, que legal. Um grande beijo para vocês, todas que estiveram aqui prestigiando a live. Vocês sejam abençoados, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de todos vocês, não somente agora, mas para sempre. Amém. Beijo, eu que agradeço pelo carinho, pela participação linda e maravilhosa. Obrigada. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Beijo, gente. Vou salvar a live, tá? Tá bom. Beijão. Beijo.